O que existe por trás da cadeira mais poderosa do futebol brasileiro? Será que a cadeira da presidência da CBF é amaldiçoada? Ou será que estão colocando as pessoas erradas por lá, acusadas de corrupção e até mesmo de assédio? Uma sucessão de escândalos, acusações gravíssimas e nomes que caem um a um. A lista é longa. Ricardo Teixeira, afastado. José Maria Martins já foi preso. Marco Polo Del Nero, afastado. Rogério Caboclo também. Agora os holofotes estão em Edinaldo Rodrigues. E o motivo? Mas antes de eu te contar todos os detalhes desse motivo, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e ative o sininho de notificação. Bora lá pro vídeo? Qual país é sinônimo de alegria, memes, carnaval, mulheres bonitas e, claro, é o rei do futebol? Dono da seleção com mais títulos na Copa do Mundo. Só pode ser o Brasil, né? Mas que ironia, né? Logo o país do futebol, vivendo um momento sombrio nos bastidores, Edinaldo Rodrigues, que até então comandava a Confederação Brasileira de Futebol, o poderoso chefão da CBF, tá fora. É isso mesmo que você ouviu. Recentemente, no último dia 15 de maio, uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro tirou Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. E não é boato não, viu? A informação foi confirmada por grandes nomes como a Agência Brasil, CNN Brasil e outros noticiários. Aquela cadeira, símbolo de um poder que parecia inabalável, aquele nome que tantos julgavam intocável, caiu. Mas isso foi só o começo de muita intriga. Mas afinal, o que Edinaldo Rodrigues fez de tão grave para justificar uma decisão tão drástica? E o que levou à justiça que agiu tão rápido e com tanta firmeza? Olha só a bomba. Conforme apurado por diversas fontes, incluindo a UOL Sports, a acusação que pesa é gravíssima. Estamos falando de quê? De uma suposta falsificação de assinatura. E de quem seria essa assinatura? Do Coronel Nunes. Coronel Nunes, o nome que não é de hoje, ecoa pelos corredores da CBF há décadas. Estamos falando de um ex-presidente da entidade e, detalhe importante, um dos vice-presidentes no mandato anterior do próprio Edinaldo Rodrigues. Um nome de peso e uma simples assinatura. Ou melhor, a sua falsificação. Quais privilégios Edinaldo Rodrigues poderia ter? Mas essa assinatura, um simples rabisco no papel, teria o mesmo poder de derrubar um império de milhões construído sob a paixão de tantos torcedores? Para a justiça, não há dúvida, é sim. E as investigações só reforçam esse caminho. E é neste ponto que a história se torna realmente sombria e levanta ainda mais questionamentos. De repente, surge um laudo médico, um documento que expõe a frágil saúde do Coronel Nunes. Pense bem na situação. Aos 86 anos, o Coronel Nunes enfrenta uma batalha contra um câncer no cérebro. Além disso, existe um diagnóstico de déficit cognitivo que data de 2023. Com um quadro de saúde tão delicado, a pergunta que fica no ar é: como ele, com as suas faculdades mentais já comprometidas, poderia ter assinado um acordo tão importante justamente agora, em pleno 2025? E a história não para por aí, fica ainda mais complexa. Surge então uma perícia técnica solicitada pela oposição. Sempre ela, não é mesmo? Aquela oposição de olho no poder. E o resultado dessa perícia, divulgada pela CNN Brasil, revelou o seguinte: impossibilidade de vinculação da assinatura ao punho do Coronel Nunes. Ou seja, a perícia não confirmou quem assinou é a mesma assinatura do coronel. Só que em toda boa história de suspense, sempre tem uma boa reviravolta. E a reviravolta dessa vez foi que a empresa que fez essa perícia já teve seus laudos contestados em outros casos bem famosos. Fica a pergunta: em quem acreditar nesse jogo, onde o grande time de verdade parece ficar perdido no meio do campo? No final das contas, até mesmo a credibilidade das perícias entra em debate. Quer ver a história ficar ainda mais interessante? O próprio Coronel Nunes, que é a peça-chave de todo esse mistério, não compareceu na audiência marcada para esclarecer toda essa história. Mesmo com a justiça oferecendo a possibilidade de um depoimento por videoconferência para o coronel poder explicar e esclarecer toda essa história, ele simplesmente se manteve em silêncio. Enquanto isso,
A família do coronel alega que ele tem qualquer problema de saúde. Por que o silêncio? O que estaria por trás dessa ausência? O medo de falar ou a impossibilidade de sustentar uma farsa? As fontes indicam que a saúde foi um motivo alegado, mas as especulações ainda continuam. E quem mais entra nessa disputa? Nomes de peso, tanto de política quanto do futebol. Por exemplo, a deputada Daniela Carneiro, mais conhecida como Daniela do Vaguinho. Ela protocolou no STF um pedido pelo afastamento imediato do Edinaldo. Mas não foi só ela. Ao mesmo tempo, Fernando Sarney, que é vice-presidente da CBF, também articulava seus próprios movimentos na justiça, segundo as próprias informações da CNN Brasil. Nos corredores da CBF, uma batalha silenciosa, mas feroz, se desenrolava. Estavam em jogo interesses milionários e surgiam acusações secretas. O prêmio altamente cobiçado, comando do futebol brasileiro, com seu enorme potencial financeiro e de influência. E a cobertura da imprensa confirmava, os portais acompanhavam, demonstrando a seriedade dessa disputa. O desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não teve dúvidas e acabou anulando o acordo que mantinha Edinaldo Rodrigues no poder. E quem assume o comando agora, mesmo que seja temporário? Fernando Sarney. Ele mesmo, um dos que pediram a saída do Edinaldo. Ele tem a missão de convocar novas eleições o mais rápido possível. Essa intervenção vai realmente trazer mudanças para a CBF ou será apenas uma troca de poder e continuar repetindo a mesma história de sempre? E as especulações? Elas não param. O que muda agora na CBF? Quem serão os próximos a disputar o poder? E o técnico Carlos Ancelotti anunciava com tanto barulho por Edinaldo. O acordo milionário será mantido? O sonho de ter um dos maiores técnicos do mundo no comando da seleção brasileira acabou? Ou Sarney, numa jogada de mestre, vai manter a contratação para ganhar apoio? Perguntas e mais perguntas que deixam o torcedor brasileiro com o coração na mão. E essa notícia, claro, caiu como uma bomba no mundo do futebol. A mídia esportiva, que adora um escândalo, não fala em outra coisa. Começaram a vazar informações de que Edinaldo já teria perdido o apoio de 19. Isso mesmo, 19 das 27 federações estaduais. O clima agora é de choque, de incerteza, mas também para muitos o clima é de esperança. Esperança de que essa crise possa finalmente abrir a porta para uma CBF mais transparente, menos envolvida em escândalos, focada mais em futebol. O futebol de antigamente. Não podemos esquecer que o histórico do Edinaldo Rodrigues também é, digamos, nada exemplar, né? É a segunda vez que ele é afastado da presidência da CBF por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio. E lembrando que ele assumiu o comando lá em 2022, logo depois que o antecessor Rogério Caboclo foi derrubado por conta de acusações gravíssimas de assédio. É impressionante como essa cadeira de presidente da CBF parece realmente amaldiçoada. É polêmica, brigas na justiça, acusações de todos os tipos. Será que tudo foi uma armação para derrubar o Edinaldo ou não? Uma conspiração friamente calculada? Quais segredos obscuros ainda não vieram à tona? O que detalhei nesse vídeo é mais um episódio preocupante na recorrente saga de escândalos da CBF, não é mesmo? Presidente afastado, denúncia de falsificação, laudos médicos que levantam suspeitas, uma verdadeira guerra de poder nos bastidores e um futuro completamente incerto. Beleza, o Edinaldo Rodrigues pode até ter sido afastado, mas essa história, pode apostar que a poeira está muito longe de abaixar. E você? Qual a sua opinião sobre toda essa confusão? Acha que foi um golpe ou que a justiça foi feita? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você pensa. Você acredita na inocência do Edinaldo ou desconfia que ainda tem muita coisa escondida nessa história? Pessoal, meu muitíssimo obrigado por terem assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever. Já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, para não perder nenhum conteúdo que você não pode ignorar. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!